Os sintomas são variados, mas os que nos chamam mais a atenção é qualquer alteração inesperada do hábito intestinal, ou seja, uma pessoa que normalmente é presa a passar a ter diarreias com frequência, sem motivo aparente, ou o contrário, a sensação de querer ir evacuar e depois ser uma falsa vontade e a evacuação não se fazer com a forma habitual, a sensação de não ter evacuado totalmente e continuar com uma sensação de querer evacuar e não haver mais nada que se possa expulsar, ou a perda de sangue. São estas, mas depois há também alguns sintomas gerais da pessoa se sentir doente, de aparecer com uma anemia, de estar a emagrecer, de perder o apetite. Isso deve procurar o médico seguramente e pode eventualmente ser um problema do intestino. O rastreio é uma fase importante da saúde de qualquer cidadão. O rastreio, por definição, é procurar lesões benignas que possam eventualmente ser malignas. E aí é que vale a pena investir, porque a circunstância habitual que as pessoas pensam que é o rastreio é o diagnóstico precoce. A doença já lá está. E isso nós não pretendemos no tumor do intestino. O que nós pretendemos é identificar lesões precursoras da malignidade e que aparecem 5 a 10 anos antes. E por isso devemos fazer o rastreio de maré. Pessoas saudáveis com mais de 50 anos são aquelas que, exatamente sem queixa nenhuma intestinal, devem ser submetidas ao rastreio. Se tiverem família com a história de cancro do intestino, podem, se essas pessoas, os seus antecedentes familiares, já tinham idade quando a doença aconteceu superior aos 50 e 55 anos, devem fazer como qualquer outra pessoa por volta dos 50 anos. Se eventualmente esse seu antecedente familiar teve precocemente o tumor do intestino, e se foi aos 40 e tal, ou aos 50 e poucos anos, deve fazer o primeiro rastreio 10 anos antes dessa idade precoce da pessoa de família que teve. As principais formas de rastreio são aquelas que têm um impacto na diminuição da mortalidade. E para isso nós temos que fazer ou pesquisa de sangue oculto de 2 em 2 anos em indivíduos saudáveis e que não têm qualquer sintoma daqueles que falamos, ou temos que fazer colonoscopia. A pesquisa de sangue oculto tem que ser de 2 em 2 anos e, se porventura for positiva, temos que fazer uma colonoscopia. Se fizermos a colonoscopia, temos que fazê-la de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, se nada tivermos. Se tivermos pólipos numa dessas colonoscopias, podemos, e é a única forma de os remover do intestino, e teremos que fazer, provavelmente, num período um pouco mais curto, conforme a natureza do pólipo, mas podemos até ter pólipos que, da sua benignidade total, o intervalo seja outra vez de 5 anos e não num período mais curto. Por isso, o impacto na mortalidade por cancro do cólon, que nós temos em Portugal, infelizmente, 11 mortes por dia, mais do que as mortes em acidentes de viação, e não temos essa noção, e por isso o rastreio com impacto na mortalidade e o diagnóstico precoce são fundamentais para querermos diminuir este sofrimento das pessoas. Quem pode solicitar estes exames deve ser o médico assistente, porque, como sendo um rastreio, é solicitado por quem cuida da saúde daquele indivíduo e não necessariamente um especialista que normalmente já é procurado porque há um sintoma daquela área.
E por isso o médico assistente, o médico de família, é aquele que deve cuidar dos rastreios, porque é aquele que promove a saúde. Os cuidados primários são exatamente isso. Depois, os cuidados hospitalares ou os exames são exames auxiliares de diagnóstico, são exames de rastreio, são atitudes terapêuticas, o que seja, de maneira que qualquer médico pode solicitar, não é? Mas o que é mais indicado é que seja o médico assistente da pessoa que faça esse pedido. O rastreio, como sendo uma atitude do indivíduo e do seu médico assistente, deve ter uma adesão. E essa adesão deve ser ao exame que a pessoa adira com mais facilidade e que nós tenhamos a certeza que ela vai repetir nos períodos e nos intervalos que estão indicados. Por isso, será difícil para determinadas pessoas fazerem a pesquisa de sangue oculto de 2 em 2 anos e depois pensarem que daí pode ter que surgir uma colonoscopia. Haverá outras pessoas que preferem de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos fazer uma colonoscopia e nesse ato poder ser logo feita uma terapêutica ao dito pólipo perfeitamente benigno que é identificado, e por isso o tipo de indivíduo, as condições do indivíduo de vida profissional, de vida ativa, porque isto é para ser feito em idades ativas, é muito importante que a responsabilidade do próprio na adesão à repetição regular é importante, e a escolha do método deve ser aquele. É preferível fazer qualquer método que seja eficaz. A escolha do método depende da disponibilidade do método e da adesão do indivíduo. Por isso, qualquer um deles é importante, sabendo que a colonoscopia pode ser terapêutica logo na hora. O outro exame, pesquisa de sangue oculto, não é invasivo e tem uma cadência de 2 em 2 anos. É isto que é muito importante que as pessoas sejam esclarecidas e que adiram a qualquer um destes métodos, porque o que é importante é que se faça o rastreio. A taxa de sucesso de uma cirurgia curativa ou de uma atitude curativa já com cancro do cólon numa pessoa tem de comunicação sobre o sucesso de um ato em oncologia que pode atingir os 50, 60, 70% de sobrevida aos 5 anos. Se o diagnóstico é tardio, se a pessoa não foi sensível, se não fez rastreio, se não foi sensível às modificações do intestino. Aí depois temos que ter outro tipo de terapêuticas, além eventualmente da cirúrgica, quimioterapia, o que seja, para tentar minimizar a progressão da doença, e aí as taxas de sucesso são menores, como é óbvio. Não há que perder a esperança. Nós, médicos, transmitimos sempre uma vontade muito grande de resolver aquele problema. E por isso, se temos o azar de não ter feito o rastreio, ou do rastreio não ter sido acompanhado regularmente, porque qualquer rastreio tem que ter uma cadência regular, nós podemos ter de facto um tumor do cólon que seja curável. E ele é curável desde que esteja circunscrito àquela área do intestino e que não tenha quaisquer células a circular pelo nosso corpo e que depois possam vir dar problemas noutro órgão ou noutra área que não exclusivamente ali naquele local do intestino. E por isso podemos ter sobrevidas muito boas, normalíssimas, em pessoas cujo diagnóstico foi e a terapêutica foi precoce. Não há, até ao momento, um conhecimento exato das causas, mas o comportamento que devemos ter é de uma vida saudável. A dieta mediterrânica tem sido muito aconselhada como sendo aquela que menor probabilidade tem de induzir alterações do intestino.
uma vida pouco sedentária, não é? Sem sedentarismo e contrariar a obesidade. São as situações que são consideradas as mais aconselháveis para diminuir a probabilidade do acontecimento.